Vá. Agora? Agora. Tá bom, tá bom. Boa noite para todo mundo, depois de tanta conversa. Boa noite. Boa noite. Ó, é o seguinte, a dona Inês também vai fazer o começo da quimioterapia dia 28, para quem não sabe, né? Uhum. Liberaram lá o começo do tratamento, dia 28 agora, né, Júnior? Isso. Tá, Exato. 28 de novembro. Vai dar tudo certo, viu, dona Inês? Então, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus por nós estarmos reunidos novamente, pedindo aos mentores e aos médicos, especialmente a equipe do Dr. Hans, que possam cuidar de nós todos no ambiente onde nós estivermos, cada um de nós, e também dos irmãos que nos acompanham. Agradecemos a presença de todos, e inclusive dos instrutores com seus aprendizes. Que sejam todos bem-vindos em nome de Deus e em nome de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vocês todos aí já sabem que tem um botãozinho aí em algum lugar para vocês levantarem a mão assim? Eu não sei quem foi que descobriu, acho que foi a Marli. Outro dia ela apertou o botão ali umas 3 vezes. Falou, olha, ela levantou a mão, não sabia que tinha. Então, beleza. Então, nós estamos desligados o microfone. Quando vocês quiserem falar, é só apertar o botãozinho aí, tá bom? Beleza? Existe uma frase muito interessante que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente em um filme muito... Não é muito antigo, não. Eu acho que era aquele cara era o Robin Williams, é isso? Sociedade dos Poetas Mortos é Robin Williams? E aí ele fala algumas vezes sobre Carpe Diem, é isso? Carpe Diem. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar isso, né? Carpe Diem. É para você aproveitar o dia. E aí tem uma confusão que acontece muito conosco e que faz parte dos assuntos que nós tratamos na semana passada ou a anterior, né? Sobre o passado, o futuro e o presente. Que a gente não deve ficar vivendo no passado. O passado são as experiências. Estão gravadas aqui, ó, no espírito. Tá? Por isso que a gente fala, quando está no trabalho, na reunião, a gente fala do arquivo mnemônico, a memória do espírito, as experiências, o psiquismo. A gente usa a experiência para viver o presente, é lógico, né? Usando a experiência, a gente vive melhor hoje. Mas nós temos que também programar a nossa vida de hoje para o futuro. Você não pode viver no passado. E o Carpe Diem fala da gente viver no presente. Quer dizer, muita gente interpreta de viver o dia só, né? Porque o passado não pertence mais a nós. Isso é a conversação materialista, né? Que a gente não tem mais o passado, que ele já foi. O dia de amanhã talvez não venha. E a gente tem que viver o presente. Tem uma situação aí interessante, tá? Quem vive também só o presente está quebrando a cara porque ele não planeja o futuro. Então, vamos lá. Do jeito que nós estamos vivendo, o que vocês esperam do futuro? Não é retórica, é uma pergunta real. O que você espera, Adalberto, do futuro? Sinceramente? Não, minta. É claro que é sinceramente. Que seja curto. Hã? Que seja curto. Seja curto. O futuro que você fala é dessa encarnação? É. Tá. E por que você gostaria que o seu futuro nessa encarnação fosse curto? Você está com 64. É. Por que você gostaria que fosse curto? Eu sou tão grato pela vida que eu tenho, que eu tive, que tá tudo bem. Eu estou realizado com a encarnação. Tá. Mas e se você não realizou ainda as coisas que você deveria realizar a meu favor? Ou a favor de outros também, né? Eu não sei. Vamos dizer assim, se você tivesse mais 10 anos de vida, você acha muito? Sinceramente, não sei. É porque você não pensou nisso, por isso que eu estou usando você. É. Você não pensou nisso, você não pensa nisso. Não, nunca pensei. Vamos supor que você tenha 10 anos de vida ainda para frente, tá? Nessa encarnação. Tá.
Você já programou o que você vai fazer nos próximos 10 anos? Nem nos próximos 10 dias. Então, muito menos nos próximos 5 anos. É. Então é o seguinte, como espíritas que somos, muita gente confunde muitas coisas do espiritismo, tá? Vamos dizer assim, algumas principais que eu já ouvi falar e prejudicou muito a pessoa. Tem espírita que acha, por exemplo, que a grana, o dinheiro, é um mal. Eu vou falar o nome do cara porque eu já falava muito sobre ele, na frente dele, ele sempre me autorizou, eu tenho autorização para isso. Alguns de nós aqui, alguns de vocês conheceram um grande amigo meu, que é o Dr. Garcia. É um advogado amigo meu, que frequentava a Casa Espírita conosco, gente boa demais. E há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, ele, como espírita, ele era um espírita muito, como se diz, assíduo. Mas não era um estudioso, nem um estudante do espiritismo. E ele confundiu tudo e quase foi morar na rua. Ele deu tudo que ele tinha, parou de almejar coisas, parou de planejar, não planejava mais nada, e praticamente perdeu tudo. Foi parar na rua, dependendo da ajuda dos amigos. Acabou morando lá em Santa Isabel, num quartinho no fundo de um sítio de um amigo dele. E o que é pior, ele entrou em depressão quando ele percebeu que ele estava errado. Ele entrou em depressão e virou um alcoólatra. Ele não pode tomar uma gota de álcool até hoje. Bom, isso é uma das coisas que a gente confunde. Então, primeira coisa, dinheiro não é problema, tá? Tem esse ditado, né? Dinheiro é solução. O problema não é você ganhar dinheiro. O problema é o que você faz com ele. O problema não é você ganhar dinheiro. É o dinheiro ganhar você. Você precisa usar a matéria, os bens materiais, a grana, para o bem das pessoas que estão à sua volta e no seu ao redor no mundo. O que você puder fazer para ajudá-los, sem que você dê tudo que você tem, ou dê muito do que você tem e acabe precisando de ajuda. Então tem que saber, tem que ser razoável, né? Ao mesmo tempo que a gente não precisa de uma casa de 10 quartos, a gente também não precisa morar na rua para provar que você é espírita ou cristão. Não tem nada a ver. A gente não tem... nós não temos que ter a vida de Jesus. Porque são 2022 anos depois. A vida no mundo é totalmente diferente. Tá? Agora, você viver só o dia de hoje, como eu estava usando aqui o nosso grande amigo, o maior doutrinador que tem nessa casa espírita, 1,90 m praticamente, como exemplo, se você não planeja os próximos 10 dias, você não vai planejar os próximos 10 anos. E se você viver só o dia de hoje, você não vai fazer nada. E não é de fazer nada que vive o espírito. O espírito tem que fazer tudo. O espírito vive, progride. O progresso, lembrem sempre, progresso espiritual é a evolução e a elevação do espírito. Relembrando, porque temos visitantes novos, né? A Milena. Lembrando, evoluir, tudo no universo evolui, menos Deus, né? E os espíritos que não têm mais perispírito, espíritos puros como Jesus. Tá? Mas tudo no universo, abaixo de espírito puro, ele evolui. Tá bom? A matéria que você está usando, vamos dizer assim, um dia, todas essas paredes da sua casa, um dia ela vai sumir. Pode demorar milhares e milhares de anos, mas ela vai desaparecer. Tá? Ela vai virar pó, ela vai voltar a cadeias fluídicas, etc. Tudo vai se modificando. O mundo, o planeta, todos os planetas evoluem. Então, tudo no universo evolui. Mas só se eleva o espírito. E o espírito só se eleva por escolha própria, tá? Ele não é induzido. Ele se eleva porque ele quer chegar mais perto de Deus. Então, tem gente que perde muitas encarnações sem fazer nada. Chega aqui e não faz nada. Às vezes até trabalha, né? Ganha dinheiro, estuda para a matéria, mas ele não faz nada como espírito. E na dinâmica do universo, o espírito que não aproveita a encarnação para fazer o bem, ele não participa
da dinâmica do universo. Ele estabiliza, ele fica parado, tá? No tempo e no espaço. Ele encarna aqui, né? Ele encarna aqui de um jeito e sai daqui igualzinho. E ele vai reencarnar com novas possibilidades, porque desencarnado você também aprende muita coisa. Mas você vem para o planeta Terra, por exemplo, para provar que você aprendeu muita coisa. Se você não planejar o dia de amanhã e viver só o dia de hoje, você não vai aprender mais nada. É claro, você vai passar por experiência. Mas se você não planejar, por exemplo, eu vou terminar de traduzir o Livro dos Espíritos em francês. Ele não vai terminar sozinho. Certo? Você começa a fazer a tradução do Livro dos Espíritos em francês para o português. Se você não planejar o seu dia a dia, ele não acaba. Não adianta você começar a escrever a Bíblia segundo o Espiritismo e guardar ele na gaveta. Quer dizer, eu escrevi, mas eu não planejei editar. Ele vai servir para quê? Para nada. Não vai servir para ninguém. Não é para nada, né? Tem que servir para alguém, né? Ele não vai servir para ninguém. Se você não planejar como vai ser a sua vida daqui 10 anos, daqui 10 anos, você vai estar vivendo o quê? Vamos pensar. Ó, o outro visitante lá. Se você não planejar a sua vida daqui 10 anos para executar esse plano, mas você nem planeja, logo você não vai executar, daqui 10 anos você vai estar vivendo o quê? A Miriam falou um negócio aí. O mesmo de hoje. O mesmo de hoje. Só que se você viver daqui 10 anos o mesmo de hoje, você vai estar vivendo em que tempo? No futuro. 10 anos Daqui atrás. 10 anos. Não. Daqui 10 anos, quando você estiver vivendo no dia de hoje, você vai estar vivendo o passado. Olha nós de volta ao passado. Ah, entendi. Perceba bem. Se você não planeja o futuro e não executa, você vai viver os próximos dias. São 10 vezes 365, é isso? É, Roberto? 3.650? Isso. Os próximos 3.650 anos, você vai viver igual você está vivendo hoje, no dia 16 de novembro de 2022. Então, você dá um pulo. Vai lá, que nem o cara lá que eu não lembro o nome deles, De Volta para o Futuro. Dá um pulo no tempo e vai lá para frente. Beleza? Você está agora há 10 anos no futuro. Só que você não fez nada porque você não planejou os 10 anos passados. Você está vivendo 10 anos atrás. Mas às vezes você não planeja, mas você, com o passar do tempo, você vai mudando. Não, você ganha experiência. Você muda por força de uma situação mais ou menos física, da física da matéria lá amiga da matéria do Adalberto da Química. Você vai pela condução que o planeta está dando a você, a vida. As pessoas estão te empurrando, você está vivendo, você está indo para outro dia. Mas se você não planeja e não executa planos de um futuro a cada dia, você fica estagnado, porque você não vai mais viver no presente. Você vai viver no passado, porque você não progride. O seu espírito não progride, porque você não consegue aprender as coisas como você poderia. Por exemplo, você tem um livro para ler, tá? Vamos supor que a Miriam quer ler o livro... Eu nem sei se você leu, tá, Miriam? Mas vamos supor que você quer ler o livro Paulo e Estevão, né? Então você vai ouvir falar, eu vou falar um monte de passagem do livro para vocês, durante a nossa vida em comum. Mas você não vai ler aquele livro e sentir aquele livro, vivenciar, por assim dizer, né, entre aspas, as passagens que tem naquele livro, o envolvimento espiritual que ocorre com a pessoa quando lê um livro daquele, por exemplo. Veja bem que eu estou dando um chute alto, tá? Porque Paulo Estevão é considerado o maior romance espírita já escrito no mundo. Tá? O maior e melhor romance espírita escrito no mundo até hoje. E a codificação não tem nada a ver com romance, né? E é escrito descrito, né? Contando a história daqueles personagens lá no momento, escrito pelo Chico Xavier e ditado por Emmanuel. É pouca coisa, né? Imagina. Quando você lê um livro desse,
você é como se você estivesse se vivenciando, porque nós viemos de um tempo atrás e muitos de nós estiveram por lá. Dificilmente alguém está no espiritismo hoje sem ter vivido essas coisas anteriores e até Jesus. Em resumo, você vai mudar por conta do tempo que está pegando você. Então, amanhã, você está se aposentando, mas aí você percebe que a grana não está sendo suficiente. E alguém chama você para trabalhar, mas você não planejou isso. Você vai trabalhar porque está precisando, mas não tinha planejado isso, não era do seu gosto. Então, por exemplo, um outro exemplo. Eu quero me aposentar com 65 anos, uma hipótese. Se eu não planejar essa aposentadoria, eu gasto tudo que eu ganho todo dia e a minha aposentadoria vai para o vinagre. Eu não vou conseguir me aposentar, não pago INSS, não consigo guardar dinheiro, não tenho aplicação financeira, ou seja, eu não tenho renda nenhuma que me garanta uma aposentadoria. Então, eu vou ter que continuar trabalhando. Se eu não planejar nada, eu vou ter que continuar trabalhando até eu ficar doente e depender da ajuda dos outros. Também são experiências, mas não são experiências boas. Porque nós estamos falando de médiuns, de espíritas e de espíritos que planejam o futuro, porque amanhã, na próxima encarnação, nós vamos ser e vamos vivenciar, vamos viver, aliás, uma encarnação nova como resultado do que nós fizemos agora. Então, por exemplo, o Adalberto, ele pode planejar coisas maravilhosas, mas também tem a outra fase, tem que executar. Eu planejo um monte de coisa, mas não consigo executar, eu preciso de ajuda. E tem um monte de gente assim, que planeja as coisas, mas não consegue executar, porque não tem como executar sozinho. Olha, você tem que avisar as pessoas, olha, eu estou planejando tal coisa. Você pode me ajudar de alguma forma? Você quer participar? Tá bom, vamos participar. Não acontece assim com o casal? Né? A gente começa a namorar, lá, né? A gente namora, aí a gente planeja, depois fica noivo, aí quando fica noivo vamos planejar comprar um apartamento, então vamos guardar o dinheiro para a entrada, aí a gente guarda o dinheiro para a entrada, dá a entrada no apartamento, compra o apartamento, aí comprou o apartamento vai ficar pronto daqui 3 anos, que nós compramos na planta. Tá bom, vai ficar pronto em novembro de 2026, 2025. Que tal a gente casar em janeiro de 2026? Você está planejando uma coisa boa. Se você não planejar nada, se você não fizer nada e não executar nada, as coisas vão acontecer do jeito que vier a maré. Aí nós vamos virar tudo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Né? Esse carpe diem, ele não foi entendido muito bem nesse sentido, tá? Nós temos que aproveitar o dia, sim, mas nós temos que aproveitar o dia fazendo coisa muito boa. E fazendo coisa melhor ainda a cada dia. Porém, a gente pode fazer coisas muito boas a cada dia sem planejamento. Só que se elas vierem acontecer por por algum motivo, que não foi nós que iniciamos. Por exemplo, eu posso convidar o Adalberto para dirigir uma reunião mediúnica na Casa Espírita do Centro de São Paulo toda quinta-feira à noite. Estava no plano do Adalberto? Estava nos seus planos, Adalberto? Mas é uma coisa boa? Não, mas é boa. É uma coisa boa. Quer dizer, ele vai acabar fazendo alguma coisa boa, porque eu sei que ele toparia, embora ele... Quer dizer, se ele não tivesse em São Vicente, claro, né? Em Santos. Mas vamos supor que ele estivesse aqui em São Paulo. Se eu o convidasse, não está nos planos dele, mas ele toparia e seria uma coisa boa na vida dele. Mas, como ele não planejou, pode ser que isso atrapalhe algumas coisas da vida do dia a dia dele. Com quem que eu vou deixar? Como que eu vou fazer para cuidar da minha mãe? Isso quando o Adalberto estava em São Paulo, tá? Como que eu vou fazer para cuidar da minha mãe? Eu tenho que cuidar dela, eu tenho tantos compromissos, eu não sei o quê. Mas ele aceitaria, porque ele sabe que é uma coisa boa. Agora, se ele planeja, por exemplo, vivendo em Santos, vou planejar aqui, talvez até com a Miriam,
abrir uma casa espírita em Santos com trabalho mediúnico, porque aqui não tem. Hipótese. Né? Hélio, eu quero abrir uma casa espírita aqui. Não tem como fazer isso sozinho, não. Nem sei por onde começar. Você me ajuda? Claro. Vamos planejar como que você quer fazer, o que pode fazer, o que a gente pode te ajudar. É tudo diferente. Viver o dia, aproveitar o dia, é viver o melhor possível no dia de hoje, usando o seu passado, das experiências, e planejando como vai ser o seu dia de amanhã. Tudo isso que eu estou falando é situação edificante. Nós estamos falando aí, dando exemplo da matéria, aposentadoria e tudo mais, para ficar melhor entendido, né? Mas, por exemplo, coisas que a gente faz e não pensa no dia de amanhã, tá? Estamos falando de coisa edificante, agora nós vamos falar do outro lado. Por exemplo, quem é aqui que não sabe que comer demais faz mal? Ninguém levantou a mão. Então, todo mundo aqui sabe que comer demais faz mal. Certo? Muito bem. Só que nós não pensamos no dia seguinte, nós pensamos no dia de hoje. Eu estou com vontade de comer, essa comida é boa, eu gosto e eu vou comer. Tá bom. Só que você está comendo demais. Quantas vezes a gente já teve palestra e curso sobre alimentação? Né? Usávamos a situação da alimentação para comparar o seguinte. O meu corpo, o meu organismo, ele é um organismo comparado com uma lâmpada. O meu organismo é uma lâmpada que funciona em 110. Tá? Só que eu como muita comida. Eu estarei ligando a minha lâmpada de 110 na 220. A lâmpada não está apta a aguentar 220 volts. É assim que fala, Adalberto, volts. O que vai acontecer com a lâmpada? Ela queima. Mas isso nós estamos fazendo no dia a dia sem perceber. O que a gente tem que fazer? Seguir alguma orientação. Uma hora vai aparecer alguém e falar assim, Adalberto, você está barrigudo, Adalberto. Você precisa fazer ginástica. Eu vou voltar a fazer caminhada na praia. Ótimo. Muito bom. E a alimentação, como é que tá? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Tem que melhorar a alimentação. Aí vem na reunião espírita. Aí eu verifico os caras. Falo, olha, podemos falar abertamente? Podemos. Pode falar. O seu estômago está preto. Tem uma nuvem preta no seu estômago. O que isso quer dizer, Hélio? Quer dizer que você precisa se cuidar. Cuidar do centro de força gástrico. Você tem que se alimentar melhor. Aí tem gente que acha que você tem que comer a cada 2 horas. Mas você tem que comer a cada 2 horas, 3 horas, um pedaço de maçã, né? Uma banana. Certo? E não comer o tempo todo, qualquer coisa que tiver na frente. Além disso, se você está comendo cada 3 horas, se é que a pessoa vai indicar isso, né, o profissional, tem que perceber também que depois que você almoça, você não precisa comer sobremesa. Então, tem uma palestra muito interessante que eu mandei para algumas pessoas, mandei no grupo, não sei se todo mundo acessou, até porque aqui pode ter gente que não está no grupo, né? Mas o professor Sérgio Cortella, que foi, se eu não me engano, secretário da Educação em São Paulo, ele tem uma palestra muito interessante que ele fala que nós somos a única espécie que come sem ter fome, tá? E acasala sem estar no cio. Olha que negócio maluco. Até aí, tá tudo certo, né? Se você come, ele conta assim, nós somos assim, ó. Nós acabamos de jantar, por exemplo. Acabamos de jantar. Mas se acabou de jantar, senta no sofá, se a pessoa te oferecer um biscoito, você come. Você não está com fome, mas você come. Nós estamos comendo a mais. Nós estamos enfiando 220 na lâmpada de 110. E tem gente que não está convencido, depois de tudo que nós já falamos, tem gente que não se convence de que isso é pedir para ficar doente. É queimar a lâmpada. Não fazemos ginástica.
Quem aqui que está fazendo algum esporte? Dificilmente alguém está fazendo algum esporte. Quem é que está caminhando? Quem é que está aproveitando o dia para, em vez de... Isso, boa. Quem é que está aproveitando o dia, em vez de ir para a padaria de carro, ir de bicicleta ou a pé? Né? Pouca gente faz isso. Eu não tenho tempo. Eu trabalho demais. O tempo que eu tenho, eu quero descansar. E olha só que interessante. Nós temos uma vida, por exemplo, chutando aí que o Adalberto viva mais 10 anos, vai dar 75, Adalberto. Ah, você está com 64, né? 74. Então. O cara que vive 75 anos, tá certo? Nós dormimos, quer dizer, as pessoas sortudas dormem 8 horas por noite, mais ou menos. Menos a Miriam, né? Claro. A Miriam não dorme, né? Pelo amor de Deus, a mulher vai dormir 10 horas, acorda quanto? 4 horas da manhã, 3 horas da manhã? 4 da manhã. Bom, são 6 horas. Mas vamos pôr uma pessoa aí que fala que, em média, a pessoa dorme 8 horas por dia, né? Tem até indicação, né? Para a pessoa dormir 8 horas por dia, por noite. Bom, o dia, se eu não me engano, tem 24 horas. 8 horas é um terço. Você viveu 75 anos, você vai dormir 25 anos. São 25 anos de sono. É muito sono. Né? Você não precisa ser um maluco, que nem o Albert Einstein, mas ele dormia a cada 15 minutos. Se eu não me engano, ele dormia 15 minutos e ficava não sei quanto tempo acordado. E ele fazia isso o tempo todo, né? Às 24 horas. Ele dormia 15 minutos, acordava e ia trabalhar. Não sei se ele trabalhava 2 horas, mais ou menos isso. Dormia mais 15, trabalhava 2. E assim por diante. Ó, em resumo, nós estamos fazendo coisas que nós não estamos pensando no dia de amanhã. Então, nós falamos a primeira parte, planejar coisas edificantes para o dia de amanhã. Não esquece, tá, Adalberto? Vê o que você quer fazer o ano que vem para a gente fazer, ajudar você, tá bom? Agora, nós não estamos planejando também o dia de amanhã para ter saúde. Nós não estamos planejando o nosso dia de amanhã. Ou seja, nós temos saúde hoje. Enquanto nós temos saúde hoje, nós estamos sentando o porrete. Nós estamos comendo tudo que nós vemos pela frente, almoçamos, quer dizer, tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde, jantamos, e antes de dormir, como diz o Cortella, nós ainda tomamos um leitinho, que é para não ficar com fome durante a noite. Olha que coisa louca, né, Bia? Como é que... Nós estamos comendo por 3 pessoas. A Milena levantou a mão. Tem que ligar o microfone. Eu levantei para falar que o complicado, além do não se planejar, né, é a autossabotação. Porque às vezes você se planeja, você pensa no seu futuro, você pensa no dia de amanhã, você pensa na sua alimentação, na sua saúde, e você mesmo acaba se sabotando, ou colocando outras coisas acima, ou se perdendo no meio do caminho, perdendo foco. É mais ou menos o seguinte, você planeja, você tem assim na mente alguma coisa, mas você não consegue executar. Às vezes, ou na maioria das vezes, para você executar aquele plano bacana, você precisa de ajuda. Por exemplo, nós temos um monte, por exemplo, temos um monte de exemplo. Nós temos um monte de exemplo que a gente pode usar para ajudar a pessoa a melhorar a saúde. Pessoas que foram procurar ajuda quando a gente orientou, que melhoraram, que hoje estão bem. Por outro lado, pessoas que não foram procurar ajuda, que hoje estão doentes. Tem gente que vinha nessa casa espírita aqui onde eu moro, e a pessoa estava enorme. Enorme. E quando eu falei que via lá a pessoa com estômago escuro, eu falei para a pessoa, falei 3 vezes. Na terceira vez que eu perguntei se podemos falar abertamente, podemos. Ou quer esperar o fim da reunião? Não, pode falar agora. Você procurou o médico que nós combinamos? Não, não procuramos. Essa é a terceira vez que eu comento. A gente tem uma orientação da espiritualidade para a gente agora ficar quieto. Tá? Agora você por sua conta. Tá bom. Infelizmente, o cara saiu daqui, não veio mais, a gente não sabe muito bem como é que tá, mas parece que ele não está muito bem de saúde, não. Milena levantou a mão. Milena? Olha, eu levantei, acho que sem querer, acho que foi sozinho aqui. Tá bom. Mexendo no celular. Tudo bem. Pessoal, é o seguinte. Todo mundo tem alguma coisa aí para contar sobre a pandemia, tá?
Na pandemia todo mundo engordou, na pandemia todo mundo não sei o quê, etc. Acontece que nós temos que nos adaptar a esses processos de nós não podermos reunir em grande número de pessoas, não ficar sem máscara. Isso ainda vai demorar um tempo. Até que a gente tenha uma vacina, tipo, milagrosa, né, que vai combater tudo quanto é cepa nova que houver, isso não vai acontecer, é só um folclore que o pessoal diz, né? Porque, na verdade, a população do mundo inteira tem que estar totalmente vacinada para parar de ter organismos que são laboratórios para o vírus. Porque senão ele vai mudando. Naqueles organismos que não estão vacinados, se fortalece e vai para o mundo de novo. Né? Ele começou assim, ele vai de novo, vai pelo mundo de novo. Aí vem uma cepa nova, de lá de não sei de onde, ou do seu vizinho, e vem para cá, para o Brasil, para São Paulo, para o litoral, para nossa casa. Nós vamos estar vacinados, mas nós não estamos vacinados para essa cepa nova, nós vamos adoecer. Talvez a gente não morra, mas nós vamos adoecer. Né? Essas adaptações, a gente tem que fazer em tudo na vida, na saúde. A pandemia fez a gente engordar? Fez. E agora? Nós vamos fazer o quê? Vamos continuar engordando? Vamos continuar tratando mal o equipamento? O aparelho mediúnico é o corpo humano, viu? Tá? Sem organismo de carne, sem corpo de carne, não tem mediunidade. Tá? Não existe espírito desencarnado médium trabalhando. Ele está programado para reencarnar e ser médium. Tá bom? Tem um cara que foi médium e desencarnou. Aí quando você encontra ele, fala assim, esse cara aqui é o médium fulano de tal. Eu sou fulano de tal, só que aqui eu não sou médium mais. Por quê? Porque a mediunidade é orgânica. Se a gente não cuidar bem do organismo, a mediunidade não funciona direito. Eu estou dando aqui para vocês um spoiler do que nós vamos falar na semana que vem, ou na próxima reunião, tá? Que é exatamente isso. Muita gente tem a mediunidade muito assim, ó, mesmo trabalhando e mesmo estudando. Só que lá na vida dela, no particular, está acontecendo umas coisas aí que não são boas. Tá bom? Tem gente que acha que a mediunidade fica esquisita apenas, por exemplo, com álcool. Não importa se você tomar um pouquinho, se você tomar um caneco, se você tomar um engradado, mas o álcool atrapalha a mediunidade. Tem gente que acha que é só o álcool que atrapalha a mediunidade. Né? Quando, na verdade, alguns de nós conhecem os livros de André Luiz e sabem do camarada que comia demais e ia para a reunião mediúnica. Que os mentores, todas as vezes que ele chegava, tinha que trabalhar a digestão dele para ele poder trabalhar. Tá certo? Então, vamos viver bem o dia de hoje, mas vamos criar uma consciência de que nós podemos viver muito bem. Não é viver mais ou menos. Nós podemos viver muito bem comendo menos e comendo coisa melhor. Por exemplo, quem de vocês que está na tela come salada todo dia? Como tem muita gente que não está na tela, então tá bom. A maioria não come. Eu não como salada todo dia. Eu como pouquinha comida, tá? Quem vê eu comendo pensa que eu vou morrer de fome. Mas não é, eu como pouquinho mesmo. E aí a semana que vem eu vou explicar por que tem gente que come pouca comida. Tá? Por que tem gente que come muito pouco. E por que às vezes você sente uma vontade irresistível de comer salada? Vocês sabem por quê? Maria da Graça levantou a mão. Hélio. Oi. Eu como pouco também, bem pouco. Por exemplo, eu vou almoçar, às vezes dá R$11 a minha comida. E eu fico satisfeito com pouco. E eu emagreci 5 quilos na pandemia, por incrível que pareça. Olha aí, tá vendo? Mas você não parou. Mas você trabalhou na pandemia, você foi trabalhar. Trabalhei. Sim. Então nós temos aí mas eu como doce. Mas nós temos dois problemas, né, com esse negócio de alimentação. Primeiro, que a gente está comendo mais do que precisa e não estamos queimando a caloria, não nos exercitamos. Por isso que o pessoal engordou na pandemia. Estava em casa, comia o tempo todo, beliscava o tempo todo. Sabe aquela história de a cada 2 horas, 3 horas tem que comer alguma coisa? Come a cada 3 horas, mas também almoça, também janta, também toma café da manhã
e não faz exercício nenhum. Então, se eu não tenho como fazer exercício, eu tenho que comer menos. Eu não posso comer igual ou mais, senão eu vou pro buraco. Tá certo, gente? Olha, presta atenção no seguinte. Você que tem que perceber. Você está se atrapalhando de alguma forma. Médium, estou falando de médium. Você de alguma forma se atrapalha. Você de alguma forma fica com muita confusão. Você percebe que você está mais nervoso do que precisaria. Você percebe que você se estressa com muita facilidade. Você se irrita com muita facilidade. Tem alguma coisa acontecendo com a mediunidade. Aí você vai verificar. Está estudando? Está trabalhando? Está se alimentando direito? Está se exercitando? Tudo isso você precisa fazer para ter uma vida boa como médium. Porque tem gente que não é médium, e lógico, não vai trabalhar com a mediunidade, não vai estudar espiritismo, provavelmente, né? Mas está se alimentando pouco, fazendo ginástica, exercício, trabalha todo dia, sai todo dia para trabalhar, anda para caramba, pega ônibus lotado, tem que correr para pegar o metrô, fica o dia inteiro andando para lá e para cá, na sala, no trabalho dele, vai para lá, vai para cá. Parece que não, mas isso é um exercício, né? Mas se você fizer só a limpeza de casa, é um exercício, Só que se você ficar em casa fazendo essa limpeza e comer o tempo todo, ou não consegue recusar, né? Não consegue recusar um aperitivo antes do almoço, antes da janta, não consegue resistir a um doce, né? A um chocolate, a um copão de não sei o quê, um sundae, um pote de açaí que passa na frente depois do jantar, você vai para a roça, médium. Por isso que às vezes a pessoa fala, minha mediunidade parou, não consigo desenvolver mais nada. Por que será? Tem alguma coisa que você está fazendo que você deveria fazer diferente. Né? Antes que você tenha uma crise, tá? Porque ela virá. Não se preocupe com isso. Se você continuar fazendo essas coisas todas que nós estamos dizendo que são ruins, e você continuar a insistir em fazer, não se preocupe, porque a crise, ela virá. Ela virá no problema na sua cabeça, no seu cardíaco, ou quando a gente fala de comida, porque nós falamos de planejar as coisas, ela virá também no estômago. Tem que tomar cuidado. Vocês estão tomando cuidado? Todo mundo aqui está se cuidando? Está fazendo exercício? Está comendo bem? Comendo bem, a pessoa fala, eu como bem, um prato dessa altura. Não, é comer bem. Né? Comer pouca comida, parar com lanche, vai comer lanche, come lanche uma vez por cada 15 dias, sei lá. Né? Uma batatinha frita também não é de se jogar fora, mas tem que tomar cuidado. Se você come um lanche hoje, né, você tem que fazer uma dieta o resto da semana para você perder aquela caloria. Exercício, pelo menos. Não está fazendo nenhuma coisa nem outra e está aumentando a comida. Você vai adoecer. Nós vamos falar disso a semana que vem no seguinte sentido, tá? No seguinte sentido. Certas pessoas comem muito a vida inteira, tá? E ficam enormes, enormes. E vão ter um problema de saúde muitos e muitos e muitos anos depois. E por que algumas pessoas, mesmo comendo pouco, ela percebe que chega a determinadas comidas, ela não tolera. Por exemplo, eu não tenho nojo de tal comida, mas eu não consigo comer carne vermelha. Por que tem gente que não consegue comer carne vermelha? Por que tem gente que não consegue comer determinado tipo de guloseima, doce, não curte sorvete? Ué, Marli saiu? Ah, tá ali. Vamos conversar isso semana que vem? Vamos, porque você é um espírito encarnado com objetivos e foi planejado. Quando você planejou, você entregou um planejamento para o seu mentor lá, seu instrutor, tá? Quando você fez isso, escreveu e planejou, você estava mandando para ele a ideia de que você ia fazer aquilo tudo que está no papel, quando? Não era no futuro? Quando você reencarnasse? Presta atenção. O que você planejou fazer e foi aprovado pelos mentores para você fazer nessa encarnação,
foi um planejamento de futuro. Você foi para a escola de médios, você se preparou para a encarnação, você se preparou para o futuro. Agora você está encarnado. Você planejou o seu futuro? Não. Você está vivendo só o dia de hoje? Comendo, bebendo, dormindo, transando, ganhando dinheiro e tudo mais? Só isso que você está fazendo? Você está na roça, como o espírito que veio com compromisso, tá? Quem tem compromisso com a mediunidade tem que tomar cuidado. Ninguém vem para cá como médium e está numa casa espírita trabalhando sem ter sido planejado. Planeje o seu futuro. Como você quer que seja o ano que vem? Você vai estar... como é que chama, Adalberto? Barriguinha de tanque? Como é que é? Tanquinho. Barriga de tanquinho? De tanquinho? Com roupa suja dentro. Isso. Ou a sua barriga vai ser um tanque daqueles cheio de roupa. Tanque que você está falando é esse, né? Tanque cheio de roupa. Você está planejando o quê para o ano que vem? Nós estamos chegando no fim do ano. Está na hora de começar a fazer as resoluções de ano novo. O que você vai fazer o ano que vem? Você planejou alguma coisa? Por exemplo, na matéria, você vai trocar de carro? Vai comprar um apartamento? Vai viajar para Paris? Vai terminar o livro? Vai editar? Vai abrir uma casa espírita em Santos? Ah, garoto, tem que planejar, gente. Se não planejar, você não vê a necessidade de pedir ajuda para executar. Tá bom? Tá terminando o nosso tempo, temos 5 minutos. Beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma dessas coisas que eu falei. Vamos abrir os microfones aí. Alguém tem alguma coisa para dizer? Quem tiver alguma coisa para dizer, você tem 30 segundos para dizer. Brincadeira. Pode ligar o microfone aí, por favor, para a gente se despedir, pelo menos, né? Opa, tem um negócio. É a Sônia. Não dá, Sônia. Eu estou ouvindo todo mundo aí. Eu não sei se o pessoal está te entendendo. Depois você escreve para nós o que você ia dizer, aí eu passo para todo mundo. Tá bom? E se for pergunta também. Tá bom? Tudo bem, gente? E aí, vamos nos despedir? Vamos nos despedir. Vamos ligar o microfone. Tchau, Miriam. Boa noite. Miriam. Tchau, Adalberto. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Tchau, Boa Bruno. noite. Graça, Dani. Tchau, Milena. Soninha, Cláudia. Tchau, Soninha. Jujuba. Tchau, Doc. Que Deus abençoe a todos vocês. Graça. Que o nosso irmão Ventura possa ir à casa de todos nós, ao nosso ambiente, aonde nós estivermos, e cuidar de todos os irmãos que precisam de ajuda. Que Deus Jesus ampare e proteja todos, que a gente esteja todos juntos aqui na semana que vem. Graças a Deus e graças a Jesus. E a Jesus. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã, ó. Tchau, bom descanso. Tchau, Graciada. Parabéns antecipados. Obrigada, Gru. Beijo. Tchau, linda. Sempre Santa. Tchau, doutor. Tchau, obrigado. Tchau, Graça. Tchau, gente. Tchau.